Botar meu chapéuzinho e a gente começa com a musiquinha assim. Não, brincadeira. E aí, Phil? Então você é arqueólogo. É isso aí. Você gosta disso? Eu amo isso. Rapaz, mas por que você quis fazer arqueologia? Você fez antes de vir pro seminário, né? Então já tem um tempo. História um pouco comprida. Eu já queria vir pro seminário tem muito tempo. Ah, legal. Você nasceu na igreja, né? Nasci na igreja, lá cristão mesmo. Uhum. Cresci na igreja e desde muito tempo já queria vir. No começo era uma vontade só minha, né? Então não era a vontade o do Senhor momento, ainda. pelo menos ainda não. Ok. Hoje é, hein? Ó, legal. Mas eu queria fazer alguma coisa que envolvesse a escritura, envolvesse a história da igreja, envolvesse o entendimento dos textos bíblicos, dessas narrativas, né? Então eu acabei sendo conduzido para a história. Primeiro eu fiz história. Durante os estudos de história, os estudos históricos, eu acabei conhecendo o universo da arqueologia bíblica. Cresceu muito no meu coração também o propósito de relacionar mais uma área com a escritura. E acabei descobrindo a área muito mais ampla do que eu conhecia, com muito mais trabalhos, muito mais demanda do que eu imaginava e ingressei nela. Nossa, que legal, cara. Mas assim, você gosta dessas curiosidades, assim, essas informações extras? Porque tem algumas coisas que às vezes a gente descobre na arqueologia, sei lá, o tamanho do templo, as extensões de, sei lá, de um rio, alguma coisa assim que são curiosidades apenas, né? Assim, ou não. Bom, assim, a Bíblia é um livro 3D, né? Opa, 3D, legal. É um livro que tem gosto, cheiro, formas, descreve lugares, ambientes e nada disso é por acaso. A Bíblia não coloca informações ali por acaso. Rapaz, tem muita informação que às vezes a gente pensa, pessoal, por que tá falando isso aqui? Eu nem precisava disso. Aí você olha, não, precisava sim. Se a Bíblia citou, é importante. Rapaz. E a Bíblia são histórias, são narrativas que acontecem em um lugar específico, num tempo específico, com um povo específico. Se a gente quer entender a profundidade, o alcance dessa história, dessa narrativa, a gente tem que compreender aonde ela acontece, com quem ela acontece. E isso vem da história, vem da arqueologia. Rapaz, e assim, a gente sabe que essas coisas são verdadeiras quando a gente pensa em um contexto, sei lá, de um amigo, assim, alguém contando a história, mas ele falou isso, em que situação ele estava? Ele estava triste, ele estava feliz, estava calor. A gente entende como essas coisas externas afetam a impressão de uma pessoa, né? Mas às vezes na Bíblia a gente fica tão fechado ali, né? É claro que o texto, porque a Bíblia, o texto bíblico que é inspirado, né? A redação, a autoria. O que você está dizendo é que aspectos extra-texto afetam a nossa interpretação do texto, é mais ou menos isso? Exatamente isso. Às vezes, alguns comentários dizendo que a Bíblia tem alguns equívocos, alguns erros, apenas pelo conhecimento, por aí, né? Apenas pelo conhecimento histórico e arqueológico, a gente já sabe que aqueles erros não são erros. Não são erros. De maneira nenhuma. Vamos tratar com alguns exemplos. Né? Algumas coisas grandiosas demais na Bíblia, por exemplo, a queda dos muros de Jericó, entre outros aspectos que parecem maravilhosos demais para serem verdade, são verificados na história. Afinal, as histórias bíblicas aconteceram sim com um povo, como seu protagonista, o povo de Israel em grande quantidade, mas também com outros povos, né? O povo de Israel viveu entre outros povos. Sim. Canaã habitavam outros povos e eles sofreram um impacto também pela mesma narrativa. E contam também histórias semelhantes, idênticas, diferentes. Para isso a pesquisa, para isso a leitura. E o impressionante é que muitas vezes essas histórias são exatamente as mesmas, em várias escalas dentro do texto. E apenas o entendimento do que elas são, às vezes dentro da própria Bíblia, às vezes sem pesquisas externas, já resolvem alguns problemas, já consertam alguns, vamos dizer, alguns erros de primeira visão, assim, os erros de primeira jornada, né? Por exemplo, lá
dos evangelhos, né? Muita gente fala que os evangelhos são contraditórios, né? São 4, né? Por que 4? Se fosse uma história verdadeira, era um só e acabou, né? Pois é. Que simplista, né? Exatamente. Né? São histórias partem de ângulos diferentes, mas em visão, sim, da mesma narrativa, da mesma história. Propósitos diferentes também. Propósitos diferentes. Por exemplo, um dos constantes erros apontados por alguns pesquisadores são aquela história do cego Bartimeu, curado por Cristo, onde em uma história, na narrativa de Mateus, são 2 cegos e eles estão saindo de Jericó. No entanto, um próximo evangelista diz que, na verdade, era apenas um. E que eles estavam entrando em Jericó. Não, e aí? Como é que resolve isso? Mas a Bíblia tem contradições, o texto não é real, Jesus é propaganda, e só vão pegando. E tem algumas coisas assim, né, de livros paralelos que relatam com algumas informações diferentes, né? Então, a gente não crê que a Bíblia tem erros, né? Então, por que as informações algumas vezes são diferentes, né? Por exemplo, Mateus tem um propósito. Mateus escreve para um público específico. Sim. Mateus escreve para judeus. E, segundo a cultura judaica, segundo o entendimento bíblico, instrução do próprio Deus, é preciso 2 testemunhas para aferir, para confirmar que um fato aconteceu. Então, é importante para o judeu, leitor de Mateus, saber que ali haviam duas pessoas. Haviam 2 testemunhas. O que para um grego ou um romano, leitor de Lucas ou Marcos, não é importante, não é nem necessário. Né? Mais que isso, Jericó dos tempos bíblicos, a Jericó de Josué, aquela grande conquista, após a sua vitória, o Senhor amaldiçoou a cidade e disse que ela não deveria ser reconstruída. Depois houve tentativa nos tempos de Acabe de reconstruí-la, mas a maldição alcançou os reconstrutores e foi encerrada. Mas ao lado da antiga cidade de Jericó, bem anexa a ela mesma, bem próxima, no mesmo limite, foi construída a nova Jericó. Uma nova cidade. Segundo o entendimento, que foi reformada também depois pelos romanos, né? E segundo o entendimento judaico, a Jericó de importância, a Jericó relevante, a que ele conhece, é a Jericó da conquista de Canaã, a Jericó da conquista de Josué. Sim. Então, para Mateus e para os judeus, Jesus estava saindo de Jericó, porque ele estava na região da Jericó Velha, entrando na região da Jericó Nova. Rapaz, isso foi... Olha... Legal! Isso realmente ajuda a gente a entender, né? Mas, no entanto, para Lucas ou para Marcos, que escrevem a gregos e romanos, a Jericó Velha, destruída tantos anos atrás, não é uma Jericó famosa e conhecida como é a nova Jericó, romanizada, reconstruída por romanos, por Herodes, uma cidade nova, a qual habitavam ali romanos. Então, na visão greco-romana, Jesus estava entrando na grande Jericó, entrando na cidade de Jericó, quando na verdade Jesus estava exatamente no mesmo lugar, na porta, saindo e entrando. É verdade. Nossa, filho, que legal. Não havendo de fato nenhum problema. Uma contradição, né? Então, se a gente canta Vem com Josué lutar em Jericó, a gente precisa entender um pouco, pelo menos ter uma noção dessas coisas, né? Assim, agora eu acredito que... Porque nem todo mundo pode fazer um curso de arqueologia, assim, né, Fio? Pra ter acesso a essas informações, né? Então eu penso assim, alguém da igreja que olha para alguns textos assim e não entende por que tá falando desse lugar, por que tá falando desse momento. Que recurso a gente teria, assim, para ajudar, né, o cristão a entender essas passagens, ou esses momentos assim? Pela graça de Deus, outros estudiosos, outros pesquisadores, né, produzem material pra gente. Legal. De fato, é difícil fazer tantos cursos, tanto estudo. Nossa, vou ter que fazer 2 faculdades, 3 faculdades para entender. Aí não dá, né? Nem todo mundo pode, né? Não precisamos. E existem algumas produções. Quem nunca ouviu falar em um atlas bíblico? Quem nunca ouviu falar num comentário bíblico? Nós temos comentários específicos, comentários que tratam exatamente da história, da cultura de um povo, da sua mentalidade, do seu modo de vida, dos costumes daquele povo específico, que nos auxiliam. Pega esse rapaz aí. Você tem aqui o novo Atlas da Bíblia, né, que foi lançado pela Vida Nova, né? Em que se torna útil um Atlas, assim? Porque tem muitos mapas aqui.
enfim, muitos mapas, fotos e mais fotos. O que, por exemplo, que tipo de dúvida, que tipo de informação que eu gostaria de saber que eu encontro em um atlas, por exemplo, como esse? Jesus visitou muitas cidades, Jesus pregou, curou, promoveu sinais. Foi Jesus, né? Enquanto exercia seu ministério. Pregou a palavra. Por exemplo, mas muitas são as citações durante o ministério de Cristo sobre onde ele esteve e o que ele fez lá. Em certo momento, Jesus faz viagens só com os discípulos, ou viagens acompanhado da multidão, e nessas viagens há significado maior, mais profundo, quando nós entendemos a relação de onde ele foi e do que ele foi fazer. Ou seja, quando o texto bíblico explica Cristo foi a Cesareia de Filipe, tem um motivo. O texto se inicia, Mateus 16, a partir do verso 13, se inicia assim, indo para Cesareia de Filipe. A Bíblia faz questão de falar isso, né? Destaca que é para lá que ele foi, ou seja, para que a gente entenda o que aconteceu realmente com toda a profundidade de significado naquela região, eu tenho que entender que região é aquela. Por que foi lá? Por exemplo, Jesus foi a Cesareia de Filipe. Depois de Jerusalém, é o lugar mais distante que ele já foi, nos limites da fronteira de Israel, sem seguir multidão. Não fez milagres, não promoveu sinais, ninguém se converteu com sua visita, mas ensinou os discípulos algo que a gente comenta direto, sobre a autoridade da igreja, sobre Pedro ser a pedra. E ali entram textos polêmicos. Momentos marcantes, né? E entendidos de o que é Cesareia de Filipe, por que Jesus foi lá, os textos no fim não seriam tão problemáticos e tão polêmicos assim. O Atlas entrega essa identidade. O que é Cesareia de Filipe? É aqui que você acha. O que é a peregrinação no deserto, por onde passaram? É aqui que você acha. É porque os leitores originais, né, os primeiros que tiveram contato, a quem diretamente foram escritos, eles tinham essas informações, né? Nós, nos dias de hoje, não temos as informações se não buscarmos, né? Na verdade, graças a Deus, né, a gente tem. Mas precisa, né, cavocar, ir atrás, procurar, ver esses materiais, né, consultar um atlas. Eu acho que a gente pensa assim, que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Eu acho que esse aspecto, digamos assim, sobrenatural da escritura se sobressai muito, né, e eu acho que um aspecto que não pode ser negado, mas eu acho que a gente esquece o aspecto de que é a palavra de Deus através de homens, né, com um propósito bem específico, para um povo específico, né? Apesar das aplicações e das implicações do texto alcançarem a nós, ser um livro tão maravilhoso, acima do tempo, que nos alcança, ele foi escrito no tempo, né, no espaço, com uma linguagem. A linguagem do público, a linguagem dos leitores daquele momento. E linguagem não só falando aqui de grego e hebraico, que é isso também, mas no sentido de ilustrações, né, a forma de falar, os comparativos, né, isso tal qual aquela cidade. Né? Por exemplo, Jesus, quando recebe os discípulos de João Batista, perguntando: és tu Cristo? Temos que esperar mais um. Não há censura ali em João Batista, ele apenas quer conhecer, quer saber compreender. Mesmo, né? Porque ele tinha uma expectativa e ele queria compreender o ministério de Cristo, e o que prontamente explica. E enquanto explica, se dirige aos discípulos e diz: o que saístes a ver no deserto? Um caniço balançado pelo vento? Eita. E segue. E aí, às vezes a gente fala: o que é um caniço? E ainda tá balançando no vento. Por que isso é importante? É uma coisa muito específica e de uma forma específica. Jesus não explica isso. Por quê? Porque o povo entende direto. E de pronto, todo mundo entendeu, todo mundo sabe o que é um caniço balançando. Mas aí a gente se pega: o que é isso? Será que é importante pro texto? Será que não é? Nesse aí eu acho que é importante. Se está na Bíblia, é importante. E Jesus joga assim, respondendo a pergunta, poxa, né, resolveu outro problema. Ali, né? E o caniço, esse exemplo, na verdade, trata-se de uma parábola de alfabetização de crianças, ou seja, que todo mundo, todos os discípulos, ouviram na sua educação infantil. Uma parábola famosa da cultura rabínica que se chama O Caniço e o Carvalho.
A ideia é simples. Ambas plantas de ribeirinhas que ficam à margem do rio, recebendo, se nutrindo das águas do rio nas suas raízes, e plantas completamente diferentes. A ideia é que quando vem o ataque do vento, a força do vento contra um caniço, o que ele faz? Ele é uma planta pequena, onde na sua extremidade fica uma espécie de bucha que suga a água e deixa a sua extremidade, a sua ponta, pesada. A gente já viu essa planta várias vezes em desenhos e não sabia o que se chamava caniço. Mas é ela mesmo. É uma planta levinha, que passa o vento, ela balança. Passa para o outro, ela tomba para o outro lado e vai acompanhando o vento. A raiz dela é uma raiz bem rasa, bem superficial, e por isso ela se dobra tanto. O vento passa com força, ela se deita e resiste ao vento. Passa e ataca novamente com força. E ela aguenta, resiste ao tempo, se dobrando diante do vento. Persiste e dura. No entanto, o carvalho é uma árvore grande, grossa, dura, e que raízes são profundas e ela não se dobra como o caniço. Ela não tem essa leveza, e o ataque do vento vem contra ela. Ela resiste. O ataque do vento vem novamente, até que em certo ponto, com constantes ataques ferozes do vento, ela se quebra, cede. E a pergunta do Rabino seria: quem é você? O caniço ou o carvalho? Eita! Quem é você, Gil? Rapaz, a princípio a gente fica com vontade de ser o carvalho, né? Forte e tal, mas talvez seja melhor ser o caniço, né? Balançando ali, balança, mas não cai. Essa é a ordem geral do pensamento. Rapaz. Mas, no entanto, o objetivo é o oposto. O que Jesus queria com essa parábola era indicar: o que saíste saber, um caniço que se dobra de acordo com a necessidade, de acordo com a força que o agride? Não, pelo contrário. João Batista é o carvalho e vai morrer, ser quebrado pela verdade que conhece e defende. Crente carvalho, não crente caniço. Nem então eu quero ser carvalho. Dá tempo. Rapaz, mas Carvalho morre, né? Mas tem que morrer mesmo. Esse era o princípio. Este era João Batista. Rapaz, por isso não censurava. Não, faz toda a diferença, né? Se você entende esses aspectos, né? Então, Fio, aí a gente tem aqui, então, esse Atlas, né? E tem os comentários, né? Você tem o histórico cultural aí do Antigo e do Novo Testamento. Esses aqui, eles são mais comentário bíblico mesmo, né? Porque são divididos por livros da Bíblia, né? E suas respectivas partes e perícopes. Só que focado no aspecto histórico-cultural, né? Aqui vai falar do caniço do carvalho. Aí vai. Nossa, legal. Esse aqui é do Antigo Testamento, né? E esse do Novo. Esses comentários, pelo que eu vi, eles não são comentários difíceis, né? Apesar de falar de um aspecto tão específico, né? E talvez fora do comum, né? Você não vê as pessoas na igreja comentando sobre, né, aspectos de arqueologia e geografia bíblica e tal. Mas, pelo que eu entendi, são recursos acessíveis, né? A proposta do livro é exatamente essa. Falar sobre esse conhecimento, às vezes um tanto distante de nós. E mais que isso, nós não conhecemos. Queremos conhecer. Onde vamos procurar? Os próprios documentos, as próprias fontes já são de conhecimento distante da igreja, mesmo de muitos pesquisadores que são da área. A proposta do livro é reunir isso, reunir documentos, reunir fontes, ensino sobre público, sobre história e sobre cultura em um lugar só, de maneira simples, direta, objetiva, para aquele irmão que nunca pensou nisso, nunca viu sobre essa história, não conhece nada dessa cultura, possa lê-la, conhecê-la, ser apresentado a ela de maneira bem mais tranquila, sem grandes impactos. Quando eu descobri esses comentários, né, foi lançado do Novo Testamento no ano passado, né? Quando eu vi, eu pensei, poxa, vai ser um livro desse tamanho e vai falar, sei lá, eu pensei como se fosse tipo um atlas ou um manual, alguma coisa assim, aspectos geográficos, aspectos culturais, né, bem geral, mas não, ele é dividido pelos trechos da Bíblia, né? Você consegue procurar exatamente aquele trecho da Bíblia. Eu tô aqui, por exemplo, 2 Crônicas 9, 15 e 16. E tem aqui
o trecho e ele faz um comentário relacionando a essas coisas, né? Isso é muito útil e de fácil acesso mesmo, né? Ajuda bastante. O lidar com o livro é um lidar simples. Né? Mexer no livro, encontrar as passagens, está muito bem dividido. Não, e aqui no fundo ele traz alguns apontamentos do que ele ajuda, né? Por exemplo, o que significa o Senhor pesa o coração? Né? Ou então, o que significa o Oriente está longe do Ocidente? Todas essas questões são coisas que estão muito fortes, né, no texto bíblico e que nos ajudam a entender, né? Acho que é isso. O que mais você poderia querer comentar, Phil? Mais alguma coisa? Não, apenas um apelo, gente. História e arqueologia não é curiosidade. Arqueologia bíblica, história da Bíblia, história dos povos bíblicos, não existem apenas para deixar o texto mais bonito, para deixar o texto mais ilustrado, para enriquecer. São textos sagrados, são revelação. História e arqueologia não vai dar, na verdade, vou estudar um pouco da história da arqueologia deste texto, destes povos. Você não vai adquirir ali uma revelação nova. O significado do texto não vai mudar. Mas você vai conhecer a abrangência, a profundidade, o dinamismo, o alcance do texto, o alcance das ações de Deus, impressa não só no povo de Israel, mas nos povos circunvizinhos. Por exemplo, nós vemos Jonas em fuga da missão que o Senhor lhe ordenou, lhe concedeu, mas quando é jogado ao mar e engolido pelo grande peixe, nós temos o anúncio de que aqueles que estavam no navio com ele adoraram a Deus, fizeram compromissos com Deus, mas essa narrativa é interrompida porque nós acompanhamos Jonas no peixe e vamos a Nínive. Não acompanhamos o navio, né? E aquele navio, para onde foi? Aquilo teve algum resultado? Por exemplo, 120 mil pessoas se converteram quase que imediatamente com a pregação de Jonas. E o rei baixou um decreto. Todo mundo de jejum, em pano de saco, e animais em pano de saco. Avivamento, né? Pedro pregou no Pentecostes, foram quase 3 mil, mas ali foram 120 mil. E parece que Jonas nem queria muito fazer essa pregação. Né? Rapaz. Mas, se isso é verdade, e sabemos que é, tão impactante a ponto de 120 mil se converterem, de um rei baixar um decreto. O que aconteceu para ser desse jeito, né? Ou, por exemplo, se isso é realmente verdade, esse povo também não vai contar essa história? Se isso foi tão surpreendente, este povo não vai dizer, isso aconteceu conosco? Este decreto anunciado pelo rei não está escrito em pedra, como é norma entre os ninivitas? E quando alcançamos a história, percebemos que sim, eles escrevem, eles contam a história, o decreto existe. E isso nos começa a tratar sobre o alcance. O porquê essa geração foi liberta por Deus, a próxima já não mais. O que aconteceu nesse meio? Estudar história, estudar arqueologia é estudar a Bíblia, é entender o texto pelo que ele é. Verdade absoluta de Deus, ordem para nós meditar dia e noite, todo o tempo. Amém, amém. E Deus quis revelar. Deus quis, sim. Nos deu histórias. Ele nos deu histórias, Outro livro. Muito bom.